Salve galera, tudo bem? A gente vai estar falando aí de um assunto bem legal hoje para quem está começando, que é abrir um booster e agora? O que que eu faço no Pokémon? O que que eu faço com esse booster? O que que eu faço com essas cartinhas, né? Onde que eu vendo? Será que vai fazer sentido e tudo mais? Então, essas são algumas dúvidas aí que a gente sempre está recebendo e eu espero aí estar ajudando vocês hoje com isso. Antes de mais nada, vou pedir aí para vocês, para quem gostar, se inscreve aí no canal e assim por diante, né? Vamos lá. Todo um booster que você abrir, você vai ter os Pokémons comuns, né? Começando por isso. Você vai ter carta de apoiador, item, treinador, estádio, né? Então isso é um treinador, por exemplo. E você eventualmente vai ter as energias que estão juntos. Se você der sorte, que é o fator loteria que eu falo, né? Que eu até mesmo não gosto muito desse fator de loteria, você vai vir com uma X da vida, né? Pode ser uma X comum ou pode ser uma X aí que é mais avaliada, mais cara, né? E aí, essas X, elas normalmente vão vir sem proteção, ó. Essa é uma carta sem proteção. O que que você vai fazer? Primeira coisa, sleeve. Se você não tem sleeve, compre sleeve. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Compre sleeve e isso vai servir para proteger a sua carta, tá bom? Você tirou um hit, isso a gente chama de hit. Tirou, guarda ele no sleeve e deixa separado para que você garanta a condição correta da sua carta, tá bom? Porque você vai ter que classificar ela e aí, às vezes, essa condição ela pode alterar, tá? A gente não vai estar falando de cartas graduadas, cartas PSA e blá blá blá. Não, tô falando aqui do dia a dia para você que está começando agora, tá? Então é bem simples. Então é isso. Esse é o primeiro hit que você tirou. Como que você vai ver o preço dele? Vamos lá, né? O preço dele é bem simples para você achar. Você tirou uma carta hit e aí o que você quer ver o preço dela. Primeira coisa que você vai saber, pesquise pelo nome e aqui por 9088, tá? Que é a numeração da carta. Você fazendo essa pesquisa específica, você consegue achar essa carta aqui na Liga Pokémon, que é onde o pessoal usa. Você vai ter o preço médio de venda desse marketplace, então você vai ter aí a tanto a normal como a foi. No caso dessa carta, ela só tem a foi, tá bom? Então ela é específica somente foi. E aqui o menor valor da liga é R$ 21,90, tá? Você consegue ver o histórico de preço dessa carta. Então, por exemplo, você consegue ver como que ela está sendo ofertada no decorrer dos meses. E na hora de comprar, gente, você tem que prestar bastante atenção. Aqui eu estou filtrando só por cartas americanas, tá? O que significa isso? Se eu olhar o preço das cartas americanas, está R$ 32,90. E por que aqui está R$ 21,90? Porque é a carta em português que é R$ 21,90. E se você tiver a carta em português por R$ 21,90, é o preço correto, tá bom? E aí você vai ofertando. Esse é o que a gente chama do menor da liga, tá? Você vai ouvir muito isso. NM, menor da liga, se é uma SAR, se não é uma SAR, etc, etc. É uma carta praticamente nova, né? Significa que é aquilo que a gente acabou de fazer. Tirei do pacotinho e ela foi pro sleeve. É uma carta praticamente nova, a não ser que ela já venha danificada. Você tem a Liga Pokémon para ver isso. Você tem o MIP Cards também para ver, né? Em o MIP Cards você vai ter tanto os lojistas como as pessoas normais, né? As pessoas físicas vendendo. Você consegue ver as fotos do produto quando a pessoa vincula, tá bom? Você consegue ver o histórico de preços, né? Como que essa carta está se comportando aí no período. Aqui, ó, carregou. Então você consegue ter essa visão que é importante. E aí você consegue saber se é uma carta que está sendo valorizada, desvalorizada, ou se ela está dentro de um preço médio, tá bom? Então essa aí é a segunda pergunta que eu estou respondendo, como ver o valor das cartas. E atenção, faça os filtros corretos. Então é uma carta foi, praticamente nova, em português. Vai fazendo esses filtros, porque você pode acabar cometendo um erro, né? Você pode colocar uma carta que você tem em inglês e vender ela em português. Uma diferença de R$ 10. E aí você tomou um prejuízo. Simples assim. Agora, para as cartas mais normalzinhas, eu vou pegar aqui um Executor. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. Essas cartas mais normais, ó. Quando o filtro não dá nenhum retorno, significa que tá errado, ó. Aí eu vou tirando. Esse é o preço da carta em inglês. Viu como começou a aparecer? É uma carta básica, né? Uma carta normal, que o preço dela é 17 centavos em inglês. Aí você tem aqui, ó, normal e reverse foi. Reverse foi é que tem o brilho, né? Então eu venho aqui, ó, e coloco aqui, ó, reverse foi. E aí você consegue ver 35 centavos.
Aí você consegue ver aí tanto em português qual que está sendo o preço dela, 35 também no menor da liga. E aí você consegue ir trabalhando esses filtros e sabendo exatamente qual que é o valor da sua carta. Isso é o importante, tá? A gente vai falar sobre algumas definições. O que eu acredito que seja mais importante para que você entenda é uma carta nova que é Mint, que é M, são produtos lacrados. Ou aquelas cartas promocionais que você vai pegar em algum produto do próprio Pokémon, né? Então essa é uma carta M, que significa que ela não foi aberta. Uma carta nova, né, o Near Mint, que é o NM, que todo mundo tem praticamente, é você abriu o booster, tirou o hit e guardou no sleeve, é uma NM, a não ser que ela já tenha vindo danificada do próprio booster, tá bom? Uma carta SP, né, que é uma carta levemente jogada, você vai observar sinais nela. Quais são os sinais? Essas manchinhas brancas, às vezes uma leve dobradinha, às vezes assim um detalhezinho, isso já começa a ser considerado levemente jogadas, tá? O moderadamente jogadas são os sinais mais evidentes, então, por exemplo, a borda aqui já é bem mais branca, a carta já tem sinais de esbranquiçado, já tem alguns sinais de risco e assim por diante. HP para mim praticamente é damage, tá? E aí aqui damage é o você vai saber muito bem quando uma carta é damage. Ela tem dobras, ela já tá desgastada, ela já tem o sinal de branco, ela já tem aí muitas coisas evidentes somando. E de uma forma muito simples para você saber se uma carta é NM ou damage, é simples. Gente, olha essa carta. Para você é nova, então ela é NM. Se você olhar assim e falar, poxa, ela tem uma marquinha branca aqui na borda, ela já não é ANM, né? É simples, né? Uma imperfeição ou outra até dá para passar, tá bom? Até deixando isso claro, uma imperfeição ou outra até dá para passar, mas tem algumas que não dá. E aí tem um outro exemplo aqui. Você olha para todas essas cartas, você classifica elas como? Batendo o olho aqui rapidamente, tudo NM porque não tem nenhum sinal de uso aparente na frente delas. Eu não tenho a foto da parte de trás dessas cartas, então não posso afirmar 100% de certeza. Mas a frente delas tá NM, tá bom? E assim por diante. Agora, onde você vai vender essas cartas que você tirou? Onde você vai vender esses hits? Primeiro, grupos de WhatsApp de lojas. Você pode achar esses grupos e acabar conseguindo vender. Eu vou deixar um link de um grupo aí para você começar a participar que a gente está construindo, tá bom? E aí você pode anunciar essas cartas lá e receber as suas ofertas, tá bom? O grupo de WhatsApp funciona muito bem. A segunda forma que você pode ter, indo nas próprias lojas e vendo se tem gente comprando lá. Às vezes vai ter uma pessoa ou outra comprando, você consegue vender sua carta assim, tá bom? Essa é uma forma, mas não é tão garantido, porque às vezes você pode ir lá e simplesmente não receber nenhuma oferta, tá? E isso acontece. Ou às vezes você pode ir em uma loja e a loja não permite que ocorra negociação lá dentro, que isso também existe. Uma terceira forma é os grupos de Facebook. Tá, você pode anunciar aqui, né, as suas cartas em grupos de Facebook, colocar a descrição, ó, o pessoal coloca aqui as informações, tudo certinho, né, do que tá negociando, né? E aí você pode começar a negociar dessa forma. Assim, se você for colecionador, você pode simplesmente ir fazendo trocas e conseguir a sua carta. Se você for revendedor e vai querer trabalhar com isso, aí você vai ter um pouco mais de trabalho e você vai ter que girar um pouco mais essas cartas, né? E aí você vai conseguindo. O que eu sugiro é, comece ali com o valor menor da liga para você que vai vender e para você que vai colecionar também, tá? Porque esse é o preço de referência para você sair seguro numa negociação. Uma última forma é, você pode vender para as próprias lojas, tá? Às vezes as lojas têm uma lista de cartas que eles estão comprando e aí você consegue ver aqui quanto eles estão pagando por carta. Claro, a loja vai pagar bem abaixo da liga, tá, gente? Então, por exemplo, essa aqui tá 35 centavos, vamos dizer que eles vão pagar 20 centavos por essa carta, 20, 15 centavos no máximo. Sabe por quê? Porque eles têm custos e os custos eles têm que ser pagos, né? Então eles têm um negócio aí muito mais burocrático, digamos, com muito mais coisa envolvida, e aí eles fazem essas ofertas aí. Se você sentir à vontade, você pode vender direto para uma loja, pode vender para pessoa, tanto em grupos de WhatsApp quanto em grupos de Facebook e assim por diante. Tem a OLX, mas eu não vou entrar no detalhe da OLX agora porque é bem mais complexo. E por fim, mas não menos importante, gente, vai fazer uma negociação de carta, combine um lugar público.
Combina numa loja de Pokémon, numa loja de card game, combina num shopping. Não me vai num lugar aleatório fazer uma transação de R$ 1.000. Não faz isso. Vai num lugar que seja uma loja que você se sinta seguro lá dentro para fazer isso, tá bom? Esse é o importante. Esse é o principal ponto, tá? Para você evitar de correr risco, tá bom? Então, por hoje é isso, tá bom? Eu espero que eu tenha resolvido aí, respondido algumas dúvidas. Se você for com alguma dúvida, comenta aí, vai comentando. E espero que você esteja gostando aí. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, viu?